Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre um negócio que muita gente tá falando por aí, que tá aparecendo pra tudo quanto é lugar, que são os mini coaches. Afinal de contas, ora bolas, bolinhas, bolões, o que são os mini coaches? Os mini coaches são adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes que estão aparecendo na internet falando mais e mais sobre tudo isso que os coaches já falam, só que na versão agora mini. Então é um negócio muito interessante de assistir. Algumas pessoas podem estar até zoando os garotos e tal, mas muito provavelmente no futuro eles vão ter um futuro brilhante, diferente de muitos do que estão rindo da cara deles. Mas enfim, o que é mais engraçado da história toda é que eles trazem todo esse papo já de coach normal que a gente ouve por aí, eles trazem pra versão mini. Então é interessante de assistir. Então vamos lá, eu vou reagir a alguns vídeos aqui. Só que antes de eu fazer isso, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto o vídeo e também clica no like. Muito importante que você clique no like, porque uma vez você clicando no like, o YouTube vai entender que o canal é relevante o suficiente e vai fazer o canal crescer. Afinal de contas, o nosso canal aqui é novinho, tá bom? Ah, e me segue no Instagram, que é o patricia.odea. Então vamos lá reagir a esses vídeos que estão aparecendo na internet dos mini coaches. Tanto dos mini coaches quanto da reação do pessoal que tá assistindo ao conteúdo dos mini coaches. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão ligados que existem agora mini influenciadores, tipo coach. O segredo assim é ter constância, começar, não ter desculpa, não tem desculpa. Todo mundo tem as mesmas 24 horas que Elon Musk, que Cristiano Ronaldo. Dia 21, ficando milionário antes do ensino médio. Bom, como era domingo, logo de manhã, já fui pro parque. Eu não tô falando do gênero influenciador criança, que já é uma aberração por si própria. Eu tô falando de crianças travestidas de adultos gerando conteúdo na internet. Eu acho muito Mas no caso aí do influenciador, o que ele falou aqui? Influenciadores de criança? Volta pra eu tentar entender o que ele falou. Logo de manhã, já fui pro parque. Eu não tô falando do gênero influenciador criança, que já é uma aberração por si própria. Mas influenciador criança não seria de tudo tão ruim se fosse pra influenciar pelo lado positivo. Olha aí. Falando de crianças travestidas de adultos gerando conteúdo. Afinal de contas, o que mais tem nessa internet é gente influenciando gente pra fazer coisa errada. Então, por quê, né? Por que não? Por que não? Internet. Eu acho muito engraçado porque essas crianças parecem anomalias do sistema, assim. Parece que realmente o algoritmo deu errado e expôs elas a isso, elas estão reproduzindo isso. E é sempre num contexto picareta. É um coach motivacional, é um empreendedor de startup, é uma blogueira de beleza motivacional. Em meio a uma geração completamente perdida, totalmente viciada em dopamina, festas, bebidas e até drogas, dois jovens empreendedores de 16 anos se juntam com uma ideia levemente arriscada, fazendo adolescentes da geração Z ficarem ricos e nunca mais precisarem pedir dinheiro para os seus pais. Aí, a ideia é muito boa. Isso aí não tem como ninguém negar. Assim, é absurdamente engraçado, desculpa, é hilário ver uma criança num podcast falando sobre sucesso e motivação e disciplina e aprendizados. Mas, gente, mas tudo começa de algum lugar. Qual o problema de começar cedo? Eu, hein? Que é isso? Dando hate nos rapazes só porque estão aqui, são os futuros Enzos e as Valentinas? Da vida, assim. Gente, mas é da vida até onde eles estão vivendo. Qual é o problema? Imitando, né, como um adulto fala e tal. Mas é exatamente isso aí que criança faz. Imita. Criança é uma esponjinha. Aí, se ela só vê coisa errada do lado dela, o que ela vai fazer? Ela vai imitar também. Então, qual é o problema? De imitar, pelo menos na teoria, coisas muito legais. Porque os coaches, na verdade, falam muitas coisas que realmente, se aplicadas na vida, dão super certo. Só que o problema é que as pessoas não aplicam, né? Agora, se a criança tá indo por esse lado, ou pelo menos ela tá vendo aquilo dali como um objetivo, um foco, né? Como já dizia um instrutor meu, você tem que mirar na lua pra acertar as estrelas, né? No máximo, acertar as estrelas. Isso já é um bom começo. Mas é fascinante ao nível de pesquisa pensar isso, né? Porque, na verdade, isso tem muito a ver com a diminuição e a extinção de espaços para crianças na internet e na vida real. Hoje a gente tem cada vez menos espaços físicos e espaços virtuais pensados e tendo um design próprio para menores de idade. Isso está muito relacionado à ascensão das redes sociais, porque nos últimos 15 anos elas dominaram completamente o tráfego digital e hoje em dia elas monopolizam boa parte do uso de internet. A gente tem cada vez menos sites, a gente cada vez menos navega, a gente usa aplicativos, aquela coisa de sempre. Só que o resultado disso, somado a crianças terem acesso a um smartphone cada vez mais cedo, é que elas estão sendo impactadas pelas redes de entretenimento e sociabilidade de adultos, né? Porque não existe essa distinção. Então a criança muito cedo está no TikTok, está no Instagram, está nas redes sociais. Concordo com essa parte aqui. Está consumindo conteúdo que não necessariamente é direcionado para ela, que certamente não é para ela. Gente, vocês querem ver todas as minhas compras que eu fiz na Sephora? Então eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Isso aí eu ouvi falar. Aqui nos Estados Unidos, aliás, eu vi várias influenciadoras adultas, né, falando
dos perigos disso daí, por causa do tipo de químico, dos chemicals, né, que tem dentro dos produtos que são para adultos e as crianças estão colocando na pele delas, pode criar um monte de problema aí. Então, se adulto já não devia estar usando muitas dessas coisas, que dirá criança. Mas falam sobre essas influenciadoras mirins, né, que vão na Sephora, nessas lojas de cosméticos e tal, que elas têm que tomar muito cuidado com esses produtos que não são adequados para o tipo de pele de criança. Que vai agregar valor pro seu futuro. É só você começar a ler livro, se exercitar, ler a Bíblia, comer comida saudável, que você já se destaca desse mundo. Até aí, o que tem de errado, gente? Aí o que ele tá falando foi o que eu falei. O que os coaches falam, se quando aplicado, realmente dá super certo. É um negócio, é uma teoria perfeita de tudo. Então, o que ele falou faz sentido? Faz sentido. O negócio tá completamente certo, o que ele falou. Antes fazer isso do que se envolver com coisa errada. Sonho é isso aqui. Às vezes nem é o sonho da pessoa, mas é por causa da propaganda. É tipo assim, sem propósito, muito manipulado, preguiçoso. Nessa jornada até o Brasil foram uns 5 meses, 6 meses, só tentando e sem resultados nenhum. Pensa no seguinte, essa é a primeira geração que tem um referencial de lifestyle de pessoas mais velhas. Porque, sei lá, quando a gente não tinha smartphone, a gente imaginava o que era ser adulto, a gente imaginava o que era ser 2 anos mais velho. A gente conseguia até ver numa série, ver na TV, ver num reality show, mas a gente não sabia de fato como era. Então você consegue agora acompanhar, sendo uma criança, a vida de uma criança de 12 anos, de um adolescente de 15, de um adulto de 30, de uma mulher de 30, de 20, de 50, do que quer que seja, e você consegue diariamente consumir cada etapa da vida dela, e você começa a consumir desde muito cedo como essas pessoas performam a sociabilidade de Exatamente. Aí elas vão... Peraí, deixa eu deixar ele concluir, calma aí. delas, que é diferente de como é a vida real. E aí o contato acaba estando muito mais dentro do digital do que do real. Então as crianças muito cedo têm trejeitos que são muito mais referentes ao que elas consomem digitalmente do que fisicamente. Verdade, porém, quando aplicado, mais uma vez eu repito, quando aplicado na vida real, isso dá super certo. O que tem de errado? O que tem de errado com a influência do garotinho ali que falou, por exemplo, acorda cedo, vai fazer um esporte, vai ler a Bíblia? O que tem de errado isso daí? Até aí tá tudo perfeito. O negócio é não aplicar isso daí. Ao invés de levantar cedo, começa a levantar tarde. Bom, a criança tem que ir pra escola, né? Muitos também estão largando a escola. Isso é outra coisa importante. Mas, a dizer, né? Até aí, não tem... A ideia tá legal. A ideia tá perfeita. Acordar cedo, fazer um esporte, ler a Bíblia. Olha aí. Você que tá aí do outro lado deveria fazer isso também. Eu, você e todos nós. Começando pela criança. Aliás, a maioria das pessoas que tem sucesso gigantesco na vida, eles começaram a serem treinados, principalmente atletas, começaram a ser treinados desde muito pequenininho. Ou seja, aqui, gente, se isso aqui der certo, a ideia tá bem legal. No futuro a gente vai saber o que deu disso daqui. Isso cria também, fomenta essa anomalia de você ter uma criança coach de podcast. Existe muito conteúdo infantil, principalmente no YouTube, mas existem poucos espaços infantis hoje e um direcionamento para esses espaços infantis. Há 10, 15 anos atrás, você tinha muito jogo em flash, você tinha site de Cartoon Network, não sei o que oferecia jogos em flash, clique jogos, você tinha o Clube Penguin, você tinha outras MMOs com moderação muito forte, com comunidades pensadas para menores de idade. E é claro que a gente não ficava só ali, eu tinha Orkut, a gente tinha essa aspiração de estar presente na sociabilidade adulta, mas a gente buscava criar espaços nossos próprios dentro disso. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo, ou eles estão fazendo alguma coisa de diferente disso daí? Claro que o podcast de um adolescente, de uma criança, ele não está sendo voltado para mim, ou para você, ou até para esse rapaz que tá aqui falando sobre isso. O podcast é voltado para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Não é pra gente assistir. Isso é um espaço para eles. Porque às vezes tem resultado em coisas muito perigosas. Por exemplo, eu era da comunidade, tenho 10 anos, estou no Orkut, eu não quero imaginar quem eram as pessoas que eu interagia por trás das fotos de criança, que eu achava que eram crianças nessa época. E hoje, muito pela estrutura da internet, é muito difícil criar esses espaços de convivência. Porque tem essa questão estrutural e tem também uma questão de segurança. E você tem muito mais gente, muito mais crianças com acesso irrestrito ao telefone e com um nível de privacidade que elas não tinham no computador da família antes. E aí é muito mais fácil aliciar, é muito mais fácil atacar, é muito mais fácil expor. Então é muito complexo o dilema agora. Que a real mesmo, na minha opinião, é que ninguém menor de 18 anos deveria ter um smartphone ou acesso às redes sociais de maneira nenhuma. Mas aí, infelizmente... De 18? Pera aí, volta aqui. Que a real mesmo, na minha opinião, é que ninguém menor de 18 anos deveria ter um smartphone ou acesso às redes sociais de maneira nenhuma. Mas que mané 18 anos de idade? 18 anos de idade já é um cavalo. Eu tenho um filho de 13 que já é um cavalo aqui.
Imagina um menino, um rapaz de 18, pelo amor de Deus, aí já é tarde, 18 anos já tá tarde para poder começar a aprender essas coisas básicas, como, por exemplo, se ele não tem em casa os pais que falam para ele que ele deveria ler a Bíblia, que ele deveria acordar cedo, que ele deveria fazer um esporte, que é legal ele ser uma pessoa ativa, respeitar a namorada e tal. Esse tipo de influência, assim, com 18, se ele for começar a aprender isso com 18 anos, já tá tarde demais, pelo amor de Deus. Mas aí, infelizmente, isso é uma pauta onde eu tenho que sonhar demais. Quanto que um jovem empresário de 12 anos gastou em uma viagem pra São Paulo? E enquanto existe o vício de scrollar redes de entretenimento, vão haver essas anomalias absolutamente bizarras, que são crianças agindo como adultos nas redes sociais. Mas da hora que a criança aparece lá rebolando até o chão, ninguém fala isso daí. Ou fala, e eu não tô sabendo. Porque eu duvido que apareça uma pessoa pra falar aqui que acha assim que são raríssimas. São raríssimas as pessoas que aparecem na internet pra poderem fazer um vídeo, como ele acabou de falar, sobre o perigo da criança estar sendo influenciada por isso, por aquilo. São mais mães que falam, raramente algum pai ou algum rapaz como ele aqui, né? Um jovem falando sobre isso. Porque ele é um rapaz jovem, isso daqui, né? Adulto, mas é jovem ainda. E não falaria num vídeo o perigo desses de estarem fazendo essas dancinhas de TikTok, ou seja lá o que for, em idade tão pequena, tão baixa, né? Mas não fala. Só que aí, nesse caso aqui, o coach, esse conteúdo que é o bizarro, e não o outro conteúdo que deveria ser o que todo mundo deveria estar falando sobre, sabe? Agora vamos aqui aos comentários. Meu algoritmo tá bem treinado, que eu não fazia ideia que isso existia. Eu amava o Clube Penguin. Agora, se você for parar pra pensar, vamos ver, todas essas pessoas que estão fazendo certos comentários aqui, vamos ver que tipo de futuro elas tiveram, tendo a infância que elas tiveram. Será que hoje elas são pessoas muito bem-sucedidas? Será que se elas não tivessem sido coached, né? Não que eu seja a favor de coach, tá? Que eu tenho até um certo trauma. Mas, será que essas pessoas aqui, se elas tivessem tido esse conhecimento que hoje em dia as crianças têm, né? Pré-adolescentes e adolescentes, que eles têm acesso, será que hoje eles não estariam vivendo um presente melhor se eles estivessem lá no passado tendo essa ideia de futuro, entendeu? A frase "todo mundo tem as mesmas 24 horas" faz eu me contorcer de um sentimento que eu não sei nem explicar. Ué, mas por que, gente? É uma verdade, você tá vendo como é que uma frase tão verdadeira faz as pessoas se contorcerem. Olha que bizarro. Isso que é bizarro. Mas foi o que eu falei. A questão é se a teoria ela é perfeita, perfeita. O problema é colocar em prática. Aí, se não coloca em prática, começa a falar mal da teoria, sendo que a teoria é perfeita. Claro que a realidade de cada um é diferente, mas a teoria é perfeita. O trecho do moleque dizendo, às vezes nem é um sonho da pessoa, é por causa de uma propaganda, é sem propósito, é muito manipulado. É bem curioso e triste, porque é a exata situação dele e ele não se dá conta. Mas todo mundo tem direito de ter um sonho. Todo mundo tem direito. Esses dias eu estava ouvindo um podcast que falou sobre o percentual de trabalho nas clínicas de fraturas diminuíram drasticamente porque as crianças não sobem mais em árvores, não brincam na rua. Ué, gente, é 2024 pra você. Num mundo onde as pessoas não sabem nem o que elas são mais, se são seres humanos, se são cachorros, se são homens, se são mulheres, a gente vai esperar o quê? É daqui só ladeira abaixo. Esse vídeo me fez lembrar de uns 5 livros de sociologia. O moleque gritando, levanta e vai fazer alguma coisa de útil. Eu me quebro muito. Gente, mas olha isso que eu tô falando. De útil. Seria melhor. Levanta e vai lavar uma louça, pô. Isso é uma coisa de útil. Melhor do que ficar deitada no sofá fazendo porcaria nenhuma. Isso não é só triste, mas principalmente perigoso. A direção que essas novas gerações vêm trilhando devido à influência das redes sociais é bizarro. Realmente, mas essa ainda é uma melhor influência do que a outra. Do que ir pro outro lado, que também está aí disponível para tanto pré-adolescentes, crianças, adolescentes e pré-adolescentes terem acesso. Fui ter meu primeiro smartphone com 18 anos em 2019. Passei meu primeiro ano na faculdade sendo o único da sala sem smartphone. Ué, eu só fui ter acesso a ver o que era um e-mail quando eu tinha 15 anos de idade. O e-mail e também mandar uma mensagem e ter a pessoa respondendo lá do outro lado. Uma mensagem, assim, como o WhatsApp. Você manda mensagem. Na época era. Eu nem lembro o que era. Mas você mandava uma mensagem, aí esperava uns segundos para a pessoa mandar a mensagem lá do outro lado. Eu tinha 15, quando eu vi isso pela primeira vez na minha frente. Agora, quando que eu tive um smartphone, eu nem lembro. Devia ser ali por volta de uns 18. 18? Pera. Não.
Eu tava mais velha. Eu tava 18 nada. Eu devia estar com uns 19 para 20 também. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não faz sentido nenhum. Passo mal toda vez que escuto isso. Meu Deus, eu com 24 anos sem saber o que eu tô fazendo da vida ainda. Tá vendo? Pois é, e o menino lá, o moleque lá novinho, já tá começando a programar o que ele vai fazer lá na frente. Você pode ver, como eu falei, a questão dos atletas, eles normalmente têm os pais treinando eles desde de bebê, praticamente, para eles conseguirem chegar na fase adulta do jeito que eles são. Esses cantores, por exemplo, muitos começaram em idade muito, muito novinha, cantando na igreja e sendo sempre influenciados, empurrados pelos pais para fazerem essas coisas. Por que não ter esse tipo de influência aqui? Eu sou a favor da teoria com muita esperança que seja colocado na prática. Precisamos ter isso. Eles visam lucro, sem conteúdo e sem lugar. Então, em parte, culpa do governo. Ai, meu Deus, aí começou um outro rolê aqui. Deixa eu ver outras reações. Calma aí. Podcast, essa galera falando sozinha dentro do estúdio. Mas não é isso que é um podcast? Eu participei de um podcast aí há poucos dias. Tava eu, o rapaz que tava me entrevistando, e o outro, e além dos meus filhos, enfim, né? Eu não tava falando com ninguém, além de eu e ele ali dentro do estúdio. Isso é um podcast. E aí, a partir dali, as pessoas que estão lá do outro lado ouvindo, que estão participando também. Agora, dentro de um estúdio, é isso que é. Em que mundo que esse pessoal que tá escrevendo as coisas aqui que tá vivendo? É o que eu tô querendo saber. Dicas do nosso querido coach de 16 anos. Cara, pra mim não faz sentido nenhum ir pra escola se não for pra ensinar alguém. Vamos lá. Não, pra aprender você precisa ensinar, né? Ou, aliás, pra ensinar você precisa aprender. Porque tudo que é ensinado na escola, no ensino médio, não tem aplicabilidade com o meu futuro. Principalmente quando o seu futuro é o quê? Vender curso que ensina a vender curso. Então, se eu for pra escola pra perder meu tempo, que eu seja o professor daquela bagaça lá. Sim, mas pra isso você precisa aprender, né, meu amigo? Meu Deus, que moleque chato do caralho. Sabe que esse moleque, ele é um dos principais argumentos da galera do homeschooling? Não, pera aí que os meus filhos são homeschool. Não vamos entrar nessa pauta agora. E do aborto, ele pega duas na mesma. Quero ensinar outros jovens a fazerem dinheiro, a faturarem com digital. Agora, para aprender Segunda Guerra Mundial, cara, eu tô fora. Qual a importância de aprender Segunda Guerra Mundial na escola? Fala pra mim, não tem importância nenhuma. Porque depois você cresce, vai pra um podcast e fica defendendo o partido abertamente. Então, por isso que eu não vou mais pra escola. Porque, cara, eu vou perder meu tempo. E meu tempo é muito valioso, vale muito dinheiro. E a minha energia, principalmente. Pô, você acha que eu vou ter saco de fazer algum trabalho sobre, sei lá, o sistema solar? Nem precisa, até porque todo mundo sabe que a Terra é plana. Pô, tá de sacanagem, cara. Se eu for voltar pra escola, que seja pra ser professor. Eu quero ensinar as pessoas a faturarem e a mudarem suas mentes. Esse vídeo aqui é mais Não, mas é outra coisa sobre a escola. Vamos voltar aqui rapidão. No caso aqui, ele quer voltar para a escola para ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. No final das contas, esse é o objetivo principal da vida em geral. As pessoas querem aprender, seja lá o que for, para elas poderem trabalhar e ganhar o quê? Dinheiro. Para quê? Para pagar conta. Que é exatamente isso que todo mundo tem que fazer. Só que não existe uma realidade aí por trás onde os professores são muito bem sucedidos para poderem te ensinar como ganhar dinheiro. Na verdade, eles estão ali lutando para ter o salário que eles ganham todo mês e falando para você que você tem que ficar ali para você ganhar dinheiro no futuro. Quando, na verdade, será que eles estão ganhando dinheiro? Então, eu não acho que é é um lado complicado isso daí. E isso falta nas escolas realmente, toda essa educação financeira. Só que aí, hoje, com o acesso às redes sociais, essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eles olham esse tipo de conteúdo, pensam assim, aí começam até, se antes já perdi o respeito pelo professor, agora é menos ainda, como no caso, nem querer ir para a escola, estão querendo ir mais. Porque aí eles pensam, então essa pessoa aqui que está lutando por um salário mínimo todo mês, está aqui me ensinando que eu tenho que ficar na escola para eu poder ganhar dinheiro, ser muito bem sucedido no futuro. Aí parece que tem uma desconexão, entendeu? Por um lado, eu entendo isso daí. Eu entendo esse lado, mas eu entendo a comédia do rapaz aqui também. Em suas mentes. Esse vídeo aqui é mais um oferecimento de não vacinei meu filho. E ele tá super normal. Mas vamos ler os comentários aqui. É o fim. Ei, véi, o que eu aprendi no ensino médio nunca usei. Não te preocupa, na sociedade a gente também precisa de quem abra buraco, não só quem manda abrir. É verdade. Não tem como todo mundo ser bem-sucedido, gente. Não tem como todo mundo ser rico. Não tem como porque a sociedade, para ela ser uma sociedade, ela precisa tanto do rico quanto do pobre. Ela precisa tanto do que manda abrir o buraco quanto que vai estar lá abrindo o buraco. Porque se todo mundo só mandar abrir buraco, quem é que vai abrir?
o raio do buraco, entendeu? Então, infelizmente, na sociedade, para ela existir, precisa disso daí. Precisa do que manda e precisa do que obedece. Precisa do cabeça, precisa do rabo. Agora, sobre a questão do ensino médio ali, realmente, o que acontece? A maioria das coisas que você aprende, realmente, você não vai usar para o resto da sua vida. Isso é fato. A maioria das coisas você faz o quê? Você esquece. Mas tem que passar pelo processo, né? Faz parte de passar pelo processo, então vambora. De onde vem esse podcast com esse povo que nunca vimos na vida? Ué, tá rolando horrores aí nas redes sociais. Você tá por fora. Ele sozinho fingindo estar num podcast. Ué, mas o adulto faz isso também? Isso é o que mais tem na internet. Se o adulto faz, por que ele não pode fazer também? Pelo menos ele tá usando o tempo dele pra falar alguma coisa ou fazer alguma coisa que pra ele tá fazendo sentido, que não faça mal a ninguém. Né? Como no caso, se ele poderia estar na rua, não poderia estar roubando, não poderia estar. Tô parecendo vendedor de picolé. Vendedores de picolé, vendedores de seja lá o que for, porque eles normalmente não falam assim dentro de um ônibus. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu tô aqui vendendo meu picolé, entendeu? Ou a minha balinha, pra poder convencer a pessoa de comprar. Isso faz todo sentido. Egocentrismo é um traço bem saliente de todo coach. Pois é. Mas para ser professor não tem que estudar? Pois é, tem que saber, tem que aprender. Agora, o que ele tá querendo ensinar é como ganhar dinheiro, né? Mas para ele ensinar como ganhar dinheiro, ele precisa saber como ganhar dinheiro. Mas para isso ele precisa de tempo na vida dele. Mas pelo menos, como eu falei, a teoria, né? A ideia tá alinhada. Agora vamos ver se vamos botar isso aqui na prática. Vamos ver daqui uns anos que a gente vai descobrir, na verdade. O que esse garoto tá falando tem muita verdade, viu? Aí, ó, já tem um adulto aqui que tá concordando, realmente. Se parar pra pensar direitinho, é verdade. Uma dúvida, isso é um podcast? Esses caras ficam simulando que estão em um. Sempre fazem isso. Seja todo podcast, todo corte de podcast é desse jeito. Só lamento, esse é chato, viu? Não quer estudar, mas quer ser professor. Como assim? Ele tá estudando. Na verdade, o que ele tá estudando não tem nada a ver com a escola. Eu acho que é isso que ele tava falando, né? O que ele tá estudando é como ganhar dinheiro. E não estudando, tipo, empreendedorismo. Não, sei lá, onde que o rio tal começa e ele termina. Ou algo desse tipo. Eu quero acompanhar esse garoto. Quero saber onde esse carinha vai parar, na moral. Tá vendo? Eu quero também. Eu quero saber o que vai acontecer com ele no futuro. E com certeza a gente vai ver, porque é o que tá mais aparecendo aí na internet. Pelo menos pra mim tá aparecendo um monte. Já apareceu pra vocês? Se apareceu, escreve aqui embaixo pra mim. Eu quero saber. Eu acho que a ideia tá muito boa, né? Mas foi o que eu falei. O negócio é colocar em prática. Isso em todas as áreas da vida. Tanto na de ganhar dinheiro, como a de relacionamentos e por aí vai. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto o vídeo. Clica no like. Muito importante que você clique no like. Me segue no Instagram, que é patricia.odea. E segue também o box de comentários no Instagram, tá? Porque se você não receber as notificações de que eu postei vídeo através daqui do YouTube, você vai receber a notificação lá no Instagram, porque toda vez que eu posto um vídeo, eu aviso lá, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Vamos lá. Da vida, assim.